Liturgia diária. Segundo domingo do Advento. Primeira leitura, Isaías capítulo 11, versículos 1 a 10. Leitura do livro do profeta Isaías. Naqueles dias nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e discernimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e temor de Deus. No temor do Senhor encontra ele seu prazer. Ele não julgará pelas aparências que vê, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos. Fustigará a terra com a força da sua palavra e destruirá o mal com o sopro dos lábios. Cingirá a cintura com a correia da justiça e as costas com a faixa da fidelidade. O lobo e o cordeiro viverão juntos e o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito. O bezerro e o leão comerão juntos, e até mesmo uma criança poderá tangê-los. A vaca e o urso pastarão lado a lado, enquanto suas crias descansam juntas. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa, e o menino desmamado não temerá pôr a mão na toca da serpente. Não haverá danos nem mortes por todo o meu santo monte. A terra estará tão repleta do saber do Senhor, quanto as águas que cobrem o mar. Naquele dia a raiz de Jessé se erguerá como um sinal entre os povos. Hão de buscá-la as nações, e gloriosa será a sua morada. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 71. Nos seus dias a justiça florirá. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Nos seus dias a justiça florirá, e grande paz até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. Libertará o indigente que suplica, e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. Seja bendito o seu nome para sempre, e que dure como o sol sua memória. Todos os povos serão nele abençoados, todas as gentes cantarão o seu louvor. Nos seus dias a justiça florirá. Segunda leitura. Romanos capítulo 15, versículos 4 a 9. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, tudo que outrora foi escrito para a nossa instrução, para que pela nossa constância e pelo conforto espiritual das Escrituras, tenhamos firme esperança. O Deus que dá constância e conforto vos dê a graça da harmonia e concórdia, uns com os outros, como ensina Cristo Jesus. Assim, tendo como que um só coração e a uma só voz, glorificareis o Deus e Pai do Senhor nosso, Jesus Cristo. Por isso acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu, para a glória de Deus. Pois eu digo, Cristo tornou-se servo dos que praticam a circuncisão, para honrar a veracidade de Deus, confirmando as promessas feitas aos pais. Quanto aos pagãos, eles glorificam a Deus em razão da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu vos glorificarei entre os pagãos e cantarei louvores ao vosso nome. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Mateus capítulo 3, versículos 1 a 12. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia: Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Esta é a voz daquele que grita no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão vinham ao encontro de João. Confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: Raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai. Porque eu vos digo, até mesmo destas pedras, Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará num fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acabamos de ouvir as leituras do segundo domingo do Advento e o Antônio está aqui com a gente para explicar essas leituras. Oi pessoal, oi Sônia, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um programa Conversando sobre a Palavra. Pessoal, hoje a gente celebra o segundo domingo do Advento. E nunca é demais a gente se lembrar de que o Advento é um tempo em que a gente deve realizar uma preparação cuidadosa para que a gente possa receber o Senhor que vem a nós no Natal. O Advento é uma palavra latina e significa aproximar-se, vir chegando aos poucos. Advento, pessoal, é um tempo de espera, mas é um tempo de uma espera alegre. É um tempo em que se deve fazer brotar em nós a esperança. É um tempo em que a gente deve também exercitar de forma contínua, mais ainda nesse tempo do Advento, a nossa vigilância. Uma vigilância que nos aproxima dos verdadeiros valores do reino de Deus. Pensemos um pouquinho nisso, nos preparemos de uma maneira especial para esse Natal que está se aproximando. Estejamos vigilantes ao nosso comportamento, estejamos vigilantes às nossas ações, às nossas palavras, aos nossos procederes diários. Pessoal, a nossa liturgia de hoje, desse segundo domingo do Advento, ela nos convida a nos desapegarmos dos valores passageiros, dos valores egoístas aos quais a gente dá tanta importância, né? Muito além daquela importância que a gente devia dar. Dessa maneira, de se desapegando desses valores, a gente precisa voltar o nosso foco, o foco das nossas vidas, para os valores verdadeiros, para aqueles valores que vão nos ajudar a construir o reino de Deus dentro de nós e nesse mundo, para as pessoas à nossa volta. A primeira leitura de hoje, ela é retirada do livro do profeta Isaías. E ela nos apresenta um enviado de Deus, um descendente de Davi, em quem repousará o Espírito de Deus. A missão desse enviado vai ser a construção de um reino, onde abundem a justiça e a paz, e onde vão ser afastados de vez os conflitos e as divisões. Esse relato de Isaías deixa claro que vai haver um regresso ao tempo do reinado de Davi, quando o povo viveu uma época memorável, que é sempre lembrada pelos judeus. O profeta Isaías, ele condenava as atitudes do rei Ezequias em fazer aliança com os egípcios, os fenícios e os babilônios, para poder fazer frente ao exército da Assíria.
Na visão do profeta Isaías, essas alianças acabariam por trazer a ruína da nação judaica. E, de fato, o rei da Assíria, o rei Senaqueribe, invadiu Judá e submeteu o rei Ezequias ao poder dos assírios. Para Isaías, os reis humanos não eram capazes de conduzir o povo de uma maneira adequada, de uma maneira que levasse o povo a buscar um mundo de paz. Isaías estava muito desiludido com a política de Judá. E ele começava a sonhar com um mundo novo, onde as armas e as guerras iam deixar de existir, e a justiça e a paz iriam reinar absolutas. Esse reino sonhado por Isaías só poderia acontecer por uma iniciativa divina. E na visão do profeta, esse enviado por Deus que poderia realizar esse sonho deveria ser um descendente de Davi. Analisando um pouco esse texto de Isaías, a gente vê que ele diz que esse enviado de Deus vai pertencer à raiz de Jessé. Jessé era o pai de Davi. Dessa maneira, a gente vê que o profeta se refere a um descendente direto de Davi. Ele diz também que esse enviado vai ser animado pelo Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que criou o universo, que deu ânimo aos heróis do povo de Israel e que inspirou os profetas. Dessa maneira, esse enviado vai possuir as qualidades que pertenceram aos seus antepassados, porque ele vai ser animado pelo mesmo Espírito. Ele vai possuir os dons que são nascidos desse mesmo Espírito e que foram abundantes nas figuras mais marcantes da história do povo hebreu. Prestem bem atenção nisso, pessoal. Jesus, ele é descendente de Davi, ele é membro da tribo de Judá. Por isso que a gente tem o costume de chamar Jesus do leão da tribo de Judá. Jesus é aquele que descende de Davi, conforme foi profetizado pelo profeta Isaías. Na segunda parte da nossa leitura, a gente vê o profeta recorrendo a uma série de imagens que querem ilustrar como é que vai ser esse reino, que esse Messias vai instaurar. Se a gente for parar para refletir, o homem quebrou a harmonia de seu relacionamento com Deus e com os seus irmãos, e também com a natureza, quando ele se revoltou com o Criador. O reino do Messias vai restaurar novamente essa harmonia original. Por isso a gente vê a imagem dos animais domésticos convivendo com os animais selvagens. E não vemos mais os animais devorando uns aos outros. Mas nós vemos uma natureza harmoniosa, onde todos os animais convivem entre si e também convivem harmonicamente com o ser humano, ao qual Deus originariamente tinha submetido toda a criação. Até a serpente, que é um dos símbolos da desarmonia original dessa relação entre as pessoas e Deus, até a serpente vai participar dessa harmonia nesse mundo de paz. O profeta nos mostra um cenário onde todas as consequências do pecado introduzidas no mundo pela revolta do homem vão ter desaparecido definitivamente. A gente pode também, nessa imagem de Isaías, de um mundo onde todas as diferenças, todo o conflito e todas as divisões sejam superadas, a gente também pode ver aqui um mundo onde os homens vão viver em paz entre si e também em paz com Deus. Na imagem do primeiro paraíso, a gente tem na nossa consciência um homem que escolheu desafiar Deus, que escolheu viver abraçado ao seu orgulho e à sua autossuficiência, que dizia para ele que ele podia ser igual ao seu Criador, que ele podia viver sem aquele que o criou. E dessa maneira, ele teve que deixar o paraíso. Nesse reino que vai ser inaugurado pelo Messias, o homem vai retornar para viver em comunhão definitiva com Deus. Ele vai retornar para a harmonia, ele vai retornar para o paraíso original. Esse é o significado. Para nós católicos e para todos os cristãos, esse enviado que Isaías se refere é Jesus, é o Messias. Jesus veio tornar realidade essa visão de Isaías. Ele iniciou a instauração desse novo reino que foi anunciado pelo profeta. Um reino de justiça, de harmonia, de amor, de reconciliação. Um reino de paz.
Jesus passou pelo mundo convidando, gente, todas as pessoas a fazerem parte desse reino, dando a todas as pessoas a oportunidade de se tornarem filhos de Deus, convidando a todos para viverem em harmonia num mundo de partilha, longe do egoísmo, num mundo de paz, longe das guerras, dos conflitos e das divisões. E será que nós, que nos dizemos seguidores desse Jesus, que dizemos que queremos fazer parte desse reino que foi fundado por ele, será que a gente vive e age de acordo com esses valores do reino de Deus? Ou dizemos que queremos fazer parte desse reino, mas ainda insistimos em viver totalmente desconectados dos valores que caracterizam o reino de Deus? O mesmo questionamento a gente pode fazer em relação às nossas igrejas, em relação às comunidades das quais nós fazemos parte. Será que elas, as nossas comunidades, são testemunhas atuantes dos valores do reino de Deus? Ou são apenas organizações sociais que mais se parecem com um clube de membros, de sócios, do que com um local onde se possa enxergar alguma semelhança com essa imagem tão linda que Isaías nos apresentou hoje? Pessoal, a gente tem que ter bem claro na nossa mente que a gente não pode separar essas realidades da nossa vida. Não existem duas pessoas diferentes, a pessoa da igreja e a pessoa do mundo fora da igreja. Nós temos que conciliar a nossa existência em todos os lugares, baseados nos valores de Jesus. Isso é ser cristão. Não adianta ir à missa, não adianta frequentar as procissões, não adianta ir a todos os compromissos da igreja, rezar o terço todo dia, se você não aplicar os valores de Jesus na sua vida. Não é isso sozinho que vai te salvar. Você precisa viver o reino de Deus. Você precisa prestar atenção no que Jesus fala. Você precisa tentar replicar esse modo de vida de Jesus na sua vida. É claro que nós temos as nossas dificuldades, que nós temos as nossas limitações. Mas esse reino que Isaías anuncia, ele tem que começar dentro de nós. Ele não pode ser apenas uma realidade formal, uma realidade de compromisso, onde a gente vai lá, bate o nosso ponto e depois acabou, tchau, eu vou para o mundo e vou viver do jeito que eu quero. Não, não é assim. Nós precisamos interligar a nossa vida ao reino de Deus. Nós precisamos interligar as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos relacionamentos, o nosso modo de ver o irmão, o nosso modo de enxergar o nosso semelhante. Nós precisamos adequar tudo isso à visão de Jesus. É dessa maneira que o reino de Deus começa a acontecer na nossa vida e no nosso mundo. Na segunda leitura de hoje, a gente continua lendo a carta de São Paulo aos Romanos. Como a gente já viu na semana passada, essa carta que Paulo escreve quando está na comunidade de Corinto, na sua terceira viagem missionária, é uma carta que já fazia parte dos planos de Paulo de expandir a sua atividade missionária na direção do Ocidente. Paulo queria ir, como a gente vê no capítulo 15, versículo 24 dessa carta, Paulo queria viajar para a Espanha. Ele queria passar por essa comunidade de Roma. E nessa carta que ele escreve aos romanos, ele fala dos problemas que estavam causando muita preocupação para ele. Nessa época, era muito grande a tensão que existia entre as comunidades cristãs de origem judaica e aquelas de origem pagã. Pairava um ar, uma real possibilidade de ocorrer uma cisão entre elas, uma divisão na igreja. Ou seja, as pessoas elas estavam agindo com raciocínios diferentes, elas queriam implementar o reino de Deus de maneiras diferentes. E Paulo quer chamar a atenção exatamente para essa questão da unidade da fé, que precisa existir entre todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo. Não importa a sua origem. Paulo quer deixar bem claro para as pessoas que todos são iguais diante da salvação que é oferecida por Jesus. Essa carta ela é dividida em duas partes. A primeira vai do capítulo 1 ao capítulo 11, e ela procura mostrar que o Evangelho é uma grande força. Ele é capaz de reunir e de salvar as pessoas. Já na segunda parte dessa carta, Paulo mostra que os cristãos, tanto os de origem judaica quanto os de origem pagã,
Eles precisam viver unidos no mesmo amor. No trecho que a gente lê hoje, que pertence à segunda parte da carta, Paulo convida os cristãos a viverem unidos pelo amor. E ele dá alguns conselhos práticos sobre como eles precisam proceder em relação aos seus irmãos. Esse texto de hoje ele tem que ser entendido, gente, dentro de um contexto maior. Como eu sempre digo, as nossas leituras elas são trechos muito recortados. E muitas vezes a gente precisa recorrer a uma leitura mais abrangente para que a gente possa ter uma noção melhor, uma compreensão melhor do todo. A leitura de hoje ela é do capítulo 15, versículos de 4 a 9. Mas um pouquinho antes, começando pelo versículo 1 desse capítulo, a gente vê Paulo fazendo uma exortação aos romanos para que eles abandonem uma vida de egoísmo e de autossuficiência, para que eles se dediquem mais a auxiliar aqueles irmãos mais necessitados. Para isso, Paulo cita o exemplo de Jesus, que nunca escolheu uma vida de conforto nem de comodidade, mas ele viveu uma vida de amor e de doação dele próprio para os outros. É esse comportamento semelhante ao de Jesus que Paulo pede para que os romanos adotem. E aqui é que começa o nosso texto de hoje. Paulo começa o nosso texto dizendo que a escritura que foi escrita para nós, onde estão os exemplos da vida de Jesus, essa escritura precisa servir para a nossa instrução. Além disso, Paulo pede a Deus que conceda aos romanos harmonia e constância para que eles possam conviver uns com os outros num estado de harmonia e de amor, conforme ensinou Jesus. Na segunda parte da leitura, que pode ser melhor compreendida se a gente lê os versículos de 7 até 13, porque a nossa leitura ela termina no versículo 9. Se a gente estender até o 13, a gente compreende melhor. Nesse trecho, Paulo exorta os romanos a não fazerem discriminação entre eles. Eles devem acolher a todos como iguais, como irmãos. Da mesma forma, ele cita o exemplo de Jesus, que não fez discriminação entre pessoas, mas ele acolheu a todos igualmente, tanto os judeus, que ele menciona como aqueles que praticam a circuncisão, e para os quais ele veio em virtude de uma promessa feita pelos profetas, quanto para os pagãos, com os quais não houve nenhuma discriminação para que eles pudessem ingressar na mesma fé. Todos foram aceitos igualmente por Jesus, mesmo com o fato da promessa original de um Salvador ser interpretada como tendo sido feita única e exclusivamente ao povo judeu, uma vez que ela levava em conta as escrituras constantes do Antigo Testamento. A mensagem fundamental que a gente precisa destacar, o recado de Paulo para os romanos e também para nós, é que a comunidade precisa viver em harmonia entre os seus membros e se dedicar no auxílio daqueles que mais necessitam. Tudo isso precisa ser feito com muito amor, sem que seja feita nenhuma discriminação entre os irmãos. Para tudo isso, como comportamento que deve nos inspirar, nós temos o exemplo de Jesus, que nos é dado através das Escrituras, sempre úteis para a gente instruir no conhecimento da vontade de Deus. Viver e agir dessa maneira é sempre um dom de Deus. E nós devemos, nas nossas orações, pedir a Deus, pedir sempre essa graça de nós podermos cumprir a sua vontade, porque somente com a nossa humanidade essa tarefa se torna impossível. Percebam, pessoal, a conexão com o que eu falei um pouco antes. Nós precisamos pedir a Deus a graça de cumprir a sua vontade. E cumprir a vontade de Deus não é bater ponto na igreja. Cumprir a vontade de Deus não é rezar nos horários determinados, não é ir a todas as celebrações. Isso ajuda, isso também é vontade de Deus. Mas cumprir plenamente a vontade de Deus é nós nos utilizarmos das celebrações, é nós nos utilizarmos das orações, é nós nos utilizarmos desses encontros dentro da igreja com a comunidade, para que nós possamos aprender de Jesus aquilo que nós precisamos executar também fora da igreja, fora da comunidade. A nossa vida precisa ser uma harmonia completa. A nossa vida não pode ser de um jeito num lado e de outro jeito em outro lado.
No nosso evangelho de hoje, Mateus nos apresenta a figura de João Batista. João era um pregador carismático que reunia muitas pessoas ao seu redor. A pregação de João ela tinha um tom apocalíptico e ela era focada na aproximação do juízo final. Como o nosso texto diz, João vivia no deserto, ele vestia roupas muito simples e tinha uma alimentação apenas de subsistência, apenas para se manter em pé. Em sua pregação, ele falava sobre a urgência da conversão das pessoas, porque o juízo de Deus estava muito próximo de acontecer. A pregação de João incluía um rito de purificação através da água. E esse tipo de rito era muito comum naqueles tempos, E alguns grupos judeus também conheciam e praticavam esse tipo de rito. Os primeiros cristãos associaram João ao mensageiro, que havia sido anunciado por Isaías. Quando Isaías disse no versículo 3 do capítulo 40 do seu livro, a seguinte frase: uma voz exclama, abri no deserto um caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Já outras pessoas viam nele a volta do profeta Elias, que segundo a tradição judaica, e a gente não pode esquecer que os primeiros cristãos eram judeus, as pessoas diziam, a tradição judaica acreditava, que a volta de Elias faria o anúncio da chegada do Messias. Então, dessa maneira, João seria o precursor, seria o Elias que estava voltando, que viria anunciar a chegada de Jesus, o enviado de Deus. Pessoal, a gente pode fazer algumas análises sobre a pessoa de João. João ele aparece ligado ao deserto. O texto nos diz isso, claramente. Lembremos, gente, que o deserto é um lugar de reflexão, é um lugar de privações. É um lugar que a tradição judaica marca como sendo um local de encontro entre Deus e o seu povo. João não fica no templo, que era o local onde se reuniam as pessoas mais importantes da sociedade judaica. A gente vê ainda também que ele usa uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Era dessa maneira simples que o profeta Elias também se vestia. E não com roupas finas que os sacerdotes costumavam usar. Ele também, João, se alimentava de gafanhotos e mel do campo, muito distante dos grandes banquetes que marcavam a alimentação dos dirigentes de Israel. Portanto, pessoal, João é um homem que questiona a maneira de viver daquela sociedade. Não só com as suas palavras, mas com o exemplo da sua própria vida. Ele tem uma postura contrária a esse estilo de vida que é focado nas coisas terrenas, na ostentação, na acumulação de bens. Com a pregação dele, ele convida as pessoas a uma conversão que passe necessariamente por uma mudança de prioridades, que abra mão do que não é essencial e que passe a dar mais atenção aos valores verdadeiros. João, gente, pregava que as pessoas fizessem uma verdadeira mudança nas suas mentalidades e que fizessem isso com urgência, porque o reino de Deus estava muito próximo. No entendimento de João, a vinda do reino de Deus iria exterminar da face da terra as pessoas más, as pessoas ruins, para que um novo mundo fosse inaugurado. Por isso, quando ele se refere aos fariseus e aos saduceus, que passavam pela região onde ele pregava, ele se utiliza de um discurso mais agressivo, dizendo, raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? E mais na frente, ele ainda diz, o machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Na visão de João, gente, a conversão era muito urgente, porque o reino de Deus estava nas portas e todas as pessoas que não estivessem ao lado de Deus iam ser destruídas. Essa mensagem de João era destinada para todas as pessoas, porque nós vemos Mateus narrando que os moradores de Jerusalém, e de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão, vinham ao encontro de João, confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Mas quando ele avista os fariseus e os saduceus que se aproximavam do seu local de pregação, ele se utiliza de expressões muito mais duras.
Os fariseus e os saduceus não sentiam o perigo do julgamento de Deus. Eles achavam que todas aquelas ameaças não poderiam ser dirigidas para eles, porque eles se consideravam membros privilegiados do povo de Deus e que Deus não ia ter outra escolha senão salvá-los. Mas João faz o alerta de que a salvação não está garantida para ninguém, nem para aqueles que pensam que seus nomes estão escritos no livro da vida. Para se obter a salvação é necessário que se viva num processo de conversão contínua e que se execute as obras de Deus durante a vida. E depois disso tudo, João avisa que aquele que vem depois dele é mais forte do que ele e que ele não era digno de carregar nem as suas sandálias. O batismo de João era feito com água, mas o batismo daquele que viria depois dele seria feito com o Espírito Santo e com o fogo. O batismo de Jesus, pessoal, é muito maior que o batismo de João. O batismo de Jesus confere a todo aquele que o recebe o Espírito Santo, que torna quem o recebe um filho de Deus. Ele coloca o batizado na comunidade de irmãos, que deve ter uma participação ativa na missão da igreja, que ainda iria ser fundada por ele. Não é somente um batismo de arrependimento, mas é um batismo de vida, que nos torna filhos de Deus e irmãos de Jesus. E todos os outros que aceitam esse mesmo batismo se tornam irmãos uns dos outros. Pessoal, a principal mensagem do Evangelho de hoje é a conversão. É o desapego às coisas desnecessárias. Nós não podemos acolher Jesus, aquele que vem, aquele a quem a gente espera nesse tempo do advento, se a gente tiver o nosso coração repleto de egoísmo e de orgulho, com uma preocupação exagerada com os bens materiais, apegados demais nessa vida. Para a gente realizar uma conversão verdadeira, a gente precisa mudar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas palavras e as nossas ações. É a vida real se transformando em evangelho. Não existe uma conversão verbal. Do tipo, eu me converto, eu participo das celebrações da comunidade, mas fora dela eu não mudo o meu modo de pensar, eu não mudo o meu modo de agir, eu não mudo o meu modo de enxergar o irmão, de me relacionar com as pessoas. Nada disso. A conversão é um processo muito mais amplo, muito mais complexo e muito mais profundo. Ela exige uma transformação que deve começar primeiro dentro do nosso coração. Tem que ser sempre de dentro para fora, gente. Se começar sem passar por dentro e ficar só da boca para fora, não vai ser nunca uma conversão verdadeira. Nós temos que esvaziar os nossos corações de tudo aquilo que tem lá dentro e que nos atrapalha de nos converter de maneira verdadeira. Para que a gente possa dar lugar para Jesus, para que a gente possa dar lugar para o seu projeto, para os seus valores, para a sua missão e para as suas atitudes. A figura de João Batista que a gente viu no Evangelho de hoje precisa nos questionar sobre os nossos valores e precisa nos inspirar para que nós possamos realizar uma conversão verdadeira que nos prepare de maneira digna para receber Jesus no Natal que está próximo. Da mesma forma que João, a gente precisa se converter em pessoas que colocam os valores do reino de Deus em primeiro lugar. Eu não estou dizendo aqui para ninguém sair da sua residência e morar no deserto mais próximo, não. Vestir uma roupa surrada e se alimentar de inseto. Não estou falando isso. A palavra de Deus, ela tem que ser compreendida de acordo com o seu contexto, de acordo com a sua época, de acordo com a sua realidade. E como nós já vimos tantas vezes, nem sempre ela deve ser compreendida ao pé da letra. Ela precisa nos questionar, ela precisa nos inquietar, ela precisa nos fazer refletir. Se com o nosso estilo de vida, se com as nossas atitudes, com as atitudes que nós temos nos nossos relacionamentos diários, no trabalho, na rua, com os amigos, dentro da nossa casa, se com o nosso proceder, se da maneira que a gente está vivendo, a gente está fazendo realmente a vontade de Deus. Quando você ficar em dúvida
eu aconselho a fazer uma pergunta que eu mesmo me faço tantas vezes. No meu lugar, será que Jesus faria o que eu estou fazendo? Da maneira que eu estou fazendo? Ou faria diferente? O que Jesus faria no meu lugar? Se você conseguir responder essa pergunta com sinceridade, você já vai ter dado, quase o grande passo para a conversão. Você já vai ter quase a certeza do que você precisa fazer para mudar de vida. Para que nós sejamos salvos, da mesma forma que João alertou os fariseus e os saduceus, não basta que a gente encontre os nossos nomes escritos nos livros de batismos das igrejas. Não basta. Não basta que nós tenhamos feito a primeira comunhão, ou a crisma, ou que nós tenhamos nos casado na igreja. Não basta. Não basta que nós frequentemos todas as celebrações. Não basta que nós vamos a todas as procissões. Não basta rezar o terço todos os dias. Não basta. Para que nós sejamos salvos, é preciso que nós tenhamos os nossos corações voltados para os valores do reino de Deus em todas as coisas que nós fazemos. E se por acaso nós tivermos a consciência de que estamos falhando nesse propósito, nós devemos ter a certeza de que Deus vai responder às nossas orações, para que nós voltemos ao nosso caminho correto, para que nós voltemos ao caminho que Ele deseja para nós. Deus vai nos auxiliar sempre nas nossas fraquezas, porque Ele sabe tudo aquilo que está dentro do nosso coração. Nos preparemos, gente, de forma verdadeira. Realizemos uma conversão verdadeira todos os dias, mas especialmente nesse tempo do Advento. Muito obrigado a cada um de vocês. Um grande abraço. Quem não deixou o joinha, deixe. Quem não deixou um comentário, deixe. Quem puder, compartilhe o nosso trabalho. Se inscreva no nosso canal. Um grande abraço e até o nosso próximo programa. Obrigada, ouvinte. Obrigada, Antônio. Tenham todos uma boa semana e que Deus abençoe a todos.